Você sabia que neste exato momento, bem aqui na Terra, existem 4 anjos poderosos, presos há milhares de anos, esperando uma ordem divina para serem soltos? E que quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será eliminado da face da Terra? E se eu lhe dissesse que esses 4 anjos não são demônios, mas instrumentos sagrados de Deus, preparados desde o início dos tempos para cumprir uma missão específica no plano eterno do Criador, que eles representam algo muito maior do que julgamento, mas sim a própria justiça e misericórdia divina trabalhando juntas? Prepare seu coração, porque hoje o Espírito Santo vai revelar verdades profundas sobre um dos mistérios mais assustadores e esperançosos das Escrituras. Estamos falando dos 4 anjos do Apocalipse, presos no rio Eufrates, aguardando o momento exato determinado por Deus. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas quem são esses anjos misteriosos, mas como eles se conectam com sua vida e seu destino eterno. Esta é uma revelação que pode transformar sua compreensão sobre os planos de Deus. Então, se você crê na palavra, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Agora vamos mergulhar fundo no mistério. Por que Deus escolheu exatamente o rio Eufrates para prender esses 4 anjos? Será coincidência? Meu irmão, no reino de Deus não existe coincidência, existe propósito divino. O rio Eufrates aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis 2:14, como um dos 4 rios que saíam do Éden para regar o jardim. Você percebe? Desde o começo da criação, esse rio já estava nos planos de Deus. É como se ele tivesse marcado esse lugar desde o primeiro dia para algo muito especial. Mas a história não para por aí. Abraão, o pai da fé, recebeu uma promessa de Deus em Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: "A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates." Viu só? O Eufrates marca o limite da terra prometida. Você está começando a perceber um padrão? O rio Eufrates não é apenas um lugar geográfico, é um marco espiritual na história da humanidade. É como se Deus tivesse plantado uma semente profética nesse lugar desde o início dos tempos. Pense comigo. Se o Éden era o lugar onde Deus caminhava com o homem, onde não havia pecado nem morte, e o rio Eufrates estava lá, será que esses 4 anjos representam algo relacionado com o retorno dessa glória perdida? Será que eles são guardiões de algo muito maior do que imaginamos? A Bíblia nos dá mais pistas. Em Apocalipse 16:12 lemos: "E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." Interessante, não é? Primeiro, os anjos são soltos do rio, depois o rio seca para dar passagem aos reis. Tudo conectado no plano divino. Aqui está a primeira grande revelação que vai mudar sua perspectiva. Esses 4 anjos não são demônios caídos como muitos pensam. Eles são anjos de Deus, santos e puros, mas foram colocados em prisão espiritual para aguardar o momento certo de cumprir uma missão divina específica. Por que sabemos disso? Porque quando a Bíblia fala de demônios sendo soltos, ela usa linguagem diferente. Aqui ela diz que eles foram preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos. Demônios não são preparados por Deus, eles são julgados por Deus. Esses anjos foram comissionados, designados, escolhidos para esta missão. Em Hebreus 1:14, a Bíblia nos ensina: "Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?" Os anjos são ministros de Deus e mesmo quando executam julgamento, estão servindo ao propósito divino de salvação. Mas por que exatamente 4 anjos? Na Bíblia, o número 4 representa completude, totalidade, perfeição na terra. Temos 4 pontos cardeais.
4 estações, 4 ventos. Quando Deus quer mostrar que algo abrange toda a terra, ele usa o número 4. Lembra dos 4 seres viventes em Apocalipse 4, 6, 8? E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses seres representam toda a criação adorando a Deus. Então esses 4 anjos do Eufrates representam o julgamento completo e perfeito de Deus sobre toda a terra. Não é um julgamento parcial ou injusto, mas sim um julgamento total, abrangente, que alcança todos os cantos do mundo. E por que esses anjos estão presos? Aqui está outra pista importante. Eles não estão presos como punição, mas como contenção divina. É como se Deus os tivesse colocado em uma sala de espera celestial até o momento perfeito de agirem. Em 2 Pedro 3:9, a Bíblia nos ensina: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando que mais pessoas se salvem antes de soltar esses anjos. Você já parou para pensar em como o mundo está hoje? Violência, guerras, fome, pestilências, terremotos. Jesus disse em Mateus 24, 7 e 8: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Será que estamos nos aproximando do tempo em que esses 4 anjos serão soltos? Será que os sinais que vemos hoje são preparativos divinos para o cumprimento dessa profecia? Uma coisa é certa: quando esse momento chegar, não será por acaso, mas porque chegou o tempo determinado por Deus. Aqui está o que muitos não compreendem. Mesmo quando esses anjos forem soltos e 1/3 da humanidade for eliminado, isso ainda será um ato de misericórdia divina. Como assim? Porque Deus poderia eliminar toda a humanidade de uma vez, mas ele escolhe preservar 2/3. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Abraão intercedeu por essas cidades em Gênesis 18, 23, 32. Ele perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio. E Deus mostrou que se houvesse apenas 10 justos, ele pouparia toda a cidade. Deus sempre procura maneiras de mostrar misericórdia, mesmo no meio do julgamento. Então, quando esses anjos agirem, eles não estarão contradizendo o amor de Deus, mas sim expressando-o de uma forma que nossa mente humana tem dificuldade de compreender. Às vezes, o amor precisa usar a disciplina para trazer arrependimento e salvação. Enquanto esses anjos aguardam o momento determinado por Deus, qual deve ser nossa atitude? Devemos viver com medo? Absolutamente não. Devemos viver com preparação espiritual, com vigilância, com fé ativa. Jesus nos ensinou em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para os filhos de Deus, esses eventos não são motivo de terror, mas de esperança. O que está acontecendo no mundo hoje deve nos despertar para a urgência de vivermos uma vida santa, de levarmos o Evangelho para mais pessoas, de nos prepararmos espiritualmente para os tempos que virão. Esses anjos são um lembrete de que Deus tem controle sobre tudo. Agora chegamos ao ponto mais impressionante da profecia. Esses 4 anjos foram preparados para a hora e dia e mês e ano. Você consegue imaginar a precisão matemática de Deus? Não é para uma época aproximada, mas para um momento exato, cronometrado desde antes da fundação do mundo. Isso nos revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não age por impulso, por raiva ou por pressa. Cada movimento divino é calculado com perfeição absoluta. Quando Deus diz que algo vai acontecer, não é uma possibilidade, é uma